Oi galera, tudo certinho com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo testando uma preparação de pele diferente que tá bombando aí na internet, que é utilizando pó antes de tudo, né? E enquanto eu faço isso, eu quero conversar um pouquinho com vocês. Eu já apliquei na minha pele, já limpei ela, né? Lavei, já passei hidratante e já apliquei o Magic Fix da Ruby Rose pra poder potencializar e fixar a maquiagem. Então eu vou começar aplicando pó e depois eu vou contando pra vocês o que eu vou fazendo. O que eu quero conversar com vocês um pouquinho hoje é sobre faculdade, curso superior, tá? Para começar a pele, eu vou usar esse pó aqui da Playboy, a cor número 1, tá? Enfim, como eu tava falando, eu quero conversar sobre faculdade. Mas o que é sobre faculdade? Essa semana, um tema muito comentado, que passou até na televisão e tudo, foi a respeito do começo das aplicações dos vestibulares, né? Da Unicamp, o Enem, que tá chegando aí. Como foi um ano bem atípico ano passado, os vestibulares ficaram todos agora para janeiro, então o pessoal tá fazendo agora. Eu, né, já comecei, como eu contei no último vídeo para vocês, comecei uma faculdade, tive que trancar e agora vou terminar outra esse ano, né? Então, eu vim contar um pouquinho para vocês hoje da minha experiência com faculdade, como que porque às vezes a gente entra com uma expectativa e não é bem o que a gente pensava. Então, vou falar um pouquinho sobre tudo isso com vocês. Enfim, primeira coisa que eu queria falar é a respeito do vestibular em si. Porque a gente, como pré-vestibulando, fica muito nervoso com relação à faculdade, a qual curso escolher principalmente. E só que isso é uma coisa que não adianta a gente ficar super nervoso. Eu tô parecendo uma palhaça. Ai, não sei. Eu vi um negócio assim, é tipo, Fazer escolhas em si é uma coisa muito complicada, né? E ainda mais nessa fase, que é uma fase da vida que acontece muita coisa, né? O aluno saindo do ensino médio tem um universo de descobertas muito. É uma coisa muito doida, assim. Para espalhar o pó, eu vou utilizar esse pincel aqui, que é o W115 da Macrylan, tá? Enfim, como eu ia dizendo, às vezes a gente fica com dúvida sobre qual curso escolher. Só que assim, o que eu quero que vocês, né, vestibulandos que estão assistindo esse vídeo, pensem? Vocês não precisam escolher nada agora. Escolha uma área que você goste de estudar. Pesquise antes sobre a faculdade. Então, por exemplo, às vezes não uma universidade específica, mas sobre o curso. Pesquisa a grade do curso, pesquisa quais matérias você vai ter e escolhe mais ou menos a área que você gosta. Porque, sabe, tudo bem mudar de curso depois. Às vezes a gente se prende tanto com, nossa, não posso trancar a faculdade. Mas tá tudo bem trancar a faculdade e fazer outro curso. Então, assim, pesquise bem pra, tipo, evitar erros. Mas se não gostar, muda, não tem problema nenhum. Antes de aplicar a base, eu vou aplicar esse corretivo aqui, que é o salmão da Vult, tá? Principalmente para neutralizar olheiras e algumas manchinhas. Eu vou utilizar uma esponjinha, é uma esponjinha muito aleatória do AliExpress. Ela tá até sujinha, então, enfim, uso o que der. Já apliquei o corretivo aqui nas áreas que eu vi necessidade e assim, falando sinceramente pra vocês, já não estou gostando muito dessa técnica porque tá uma textura esquisita, mas vamos continuar e no final eu comento com vocês. De base eu vou utilizar duas, eu vou utilizar a da Dylos, a cor 2 e a da Dala na cor 1, tá? Porque tô misturando porque uma é muito clara, outra é muito amarela, enfim, gambiarra. Como eu ia dizendo, nos sites das universidades vocês encontram as informações a respeito dos cursos. Então, assim, pesquisem essas informações a fundo. Vejam o que vocês vão estudar nas faculdades. Assim, minimiza os erros, assim, erros, né? Possíveis erros que pode ter na escolha do curso. Porque às vezes você pensa assim, ai, vou cursar um curso de humanas porque eu não gosto de matemática. E aí você vai ver que você vai ter matemática no curso de humanas, porque muitos têm a matemática básica. Então, assim, para evitar decepções, pesquisem bem sobre o curso antes. Conversem com pessoas que cursam aquela faculdade, procurem vídeos. Hoje a internet está recheada de informações para a gente usar a nosso favor. Então, usem, tá? Mas beleza, escolhi o curso, fiz o vestibular. O vestibular é complicado porque
você passa meses estudando e às vezes no dia da prova você não está muito bem e aí vai por água abaixo. Então, assim, não passou no vestibular, não se desespera. Terão outras oportunidades de você conseguir atingir os seus objetivos, tá? Mas enfim, passou na faculdade, foi lá fazer matrícula. É chato fazer matrícula, é uma burocraciazinha, tem que separar documento até do fim do mundo que você nem sabia que você tinha. Mas tudo bem, passou essa fase e começou as aulas. E agora? Já terminei de espalhar a base, e agora eu vou usar esse corretivo da linha Fios da Ruby Rose, que na verdade é o do Sculpt. Ele tem contorno e corretivo. O corretivo é na cor Pudim 20 e o contorno na cor Cappuccino 10, tá bom? Tem algumas pessoas que elas falam assim: na faculdade tudo é muito mais difícil, porque o professor não vai se importar com você, o professor não vai pegar na sua mão e cuidar das coisas. E assim, tem uma certa razão, mais ou menos. O que vocês têm que entender é que não dá para generalizar a faculdade, porque varia demais. Por exemplo, tem uma tendência das faculdades federais e estaduais serem um pouco mais dessa forma que as pessoas falam que são todas as faculdades, que é o quê? Do professor não é não se importar tanto com o aluno, mas é, por exemplo, assim, passar uma carga muito grande de conteúdo e de trabalho, assim, que seriam faculdades para o aluno não estudar e trabalhar. É claro que é possível, só que é um pouco mais difícil, comparado a algumas faculdades particulares e até mesmo a educação à distância, que o aluno consegue trabalhar e estudar, e até mesmo em algumas faculdades particulares os professores são mais compreensíveis com relação a isso. Então, o que acontece? Tem que entregar o trabalho. Às vezes o professor é um pouco mais flexível com a data de entrega, porque ele entende que o aluno trabalha o dia inteiro e depois vai para a faculdade. Então, assim, isso é uma coisa que varia de instituição para instituição. Então, assim, de acordo com os objetivos que você quer atingir e com as coisas que você já faz na sua vida, você tem também que escolher uma instituição de acordo. O que influencia para você escolher uma instituição de acordo? Você vê o que você faz. Então, por exemplo, você vai só estudar? Então, você pode pegar uma faculdade mais puxada, uma federal, uma estadual, que você vai dedicar a sua vida para aquilo. E isso também é bom se você quiser seguir uma carreira acadêmica, né? Fazer mestrado, doutorado, publicar artigo, né? Nas federais e estaduais. Isso não que nas particulares não seja possível, mas isso é um pouco mais incentivado. Agora, se você já trabalha, quer fazer uma faculdade para ter um curso superior, mas vai continuar trabalhando e tudo, opte por uma instituição não necessariamente particular, mas uma instituição que vá atender melhor essas suas necessidades, sabe? Que você não tenha que se dedicar exclusivamente ao curso. Por quê? Vamos supor que você vai trabalhar e estudar e entra numa instituição que vai te forçar a se dedicar exclusivamente ao curso. Você vai atingir uma certa frustração, porque o que vai acontecer? Essa faculdade vai te cobrar coisas que você não vai conseguir, a menos que você não durma, não coma, e aí você vai ficar doente. Então, de certa forma, você também vai ficar frustrado, né? Então, assim, tenha tudo isso em mente antes de escolher a instituição e o curso, tá? O que mais que vocês precisam pensar também? O jeito melhor para vocês estudarem. Vocês precisam se conhecer como estudantes, e isso a gente faz durante a nossa vida. Não que, já tô na faculdade e agora. Se conheça mais como estudante. A cada dia você vai se conhecer mais como estudante. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Qual é o jeito que faz você aprender melhor? É só ouvindo o que o professor fala e fazendo exercícios em casa? É anotando tudo o que ele fala? Gravando áudio para si mesmo explicando a matéria? Então, assim, é lógico que tem estudos que mostram que quando você explica para alguém, você aprende muito mais. Tem os níveis disso certinho, né? Quanto você aprende lendo, quando você aprende escrevendo, quanto você aprende ensinando. É claro que tem estudos sobre isso, mas também tem aqueles testes que você pode fazer sobre se você é mais visual, mais sinestésico, enfim. Tudo isso são descobertas que é legal você fazer sobre si mesmo, que vão te auxiliar nos estudos. Por exemplo, eu sei que para eu conseguir estudar direito, eu preciso anotar o máximo de coisas que eu conseguir do que o professor falar, do que tiver nos slides,
Porque eu escrevo anotando. Às vezes eu não preciso nem ler o que eu anotei. Só de eu escrever as coisas já fixam melhor na minha cabeça. Se eu assistir uma aula só prestando atenção, sem anotar, difícil, vai ser muito mais difícil para eu lembrar do conteúdo que me foi ensinado, sabe? Então esse tipo de coisa é muito importante. Porque é claro que é importante escolher uma faculdade que mais se adequa a você, um curso que mais se adequa a você. Mas independente disso, você é quem está estudando. Então você pode estar numa faculdade que, essa faculdade não é tão boa, não sei o que, não gosto tanto, tem esses defeitos. E assim, defeitos a gente vai achar em todas as faculdades, tá? A melhor das faculdades vai ter defeitos. Então, assim, não se prendam a isso. Mas o que vocês precisam ter em mente? Quanto mais vocês conhecerem, melhor vai ser para vocês mesmo, para vocês estudarem. Ah, que bonita. E tudo mais. Para continuar, eu vou usar esse iluminador da Belly Angel, tá? Ignorem o remendo dele, é porque a tampa dele soltou. O código dele é B035, tá? Só tem isso de especificação. E eu vou utilizar esse pincel da Macrylan W910, tá? Eu descobri com essas aulas remotas, devido à pandemia, eu descobri que eu me dou muito bem estudando em casa. Porque, às vezes, assim, o cansaço de sair de casa, pegar ônibus ou até ir de carro, aí entrar na faculdade, toda essa coisa é um estresse que me gera que altera um pouco o meu aprendizado, sabe? Então, eu estudar em casa e me senti muito bem. Então, a minha próxima faculdade que eu quero fazer, eu vou fazer à distância. Porque foi uma descoberta que eu fiz. Muita gente reclamou, né, das aulas remotas. É claro que, assim, tem uma grande diferença entre aulas remotas e educação à distância. Porque as aulas remotas eram síncronas. Então, assim, o professor tava ali comigo, só não presencialmente. Então, eu sei que tem uma diferença. Mas eu acredito que mesmo com essa diferença, eu vá me dar bem no ensino à distância. Porque eu consigo ler, eu consigo fazer as coisas por mim, sabe? Entendendo cada vez mais sobre o meu jeito de estudar e conciliando melhor o tempo para fazer as atividades. Então é uma coisa que eu descobri e que para mim foi muito bom. Então, assim, descubram cada vez mais sobre vocês. Esse é o principal do vídeo de hoje. Agora, antes ainda de selar a pele, eu vou usar esse blush aqui da Be Emotion na cor 1 Coral. E o pincel da Wet n Wild, que não tem nada escrito nele, não tem número, não tem mais nada, coitado. Conforme eu comentei no vídeo anterior, né, que eu contei um pouquinho sobre mim, eu curso licenciatura em Ciências Biológicas e eu vou terminar esse ano. Então, como que está sendo essa reta final de faculdade? Tem TCC para fazer, eu só fiz o pré-projeto dele, mas já tá tudo certo para eu fazer, já tem orientadora, tudo certinho. Tem também mais os últimos 2 semestres também tem estágio para fazer nas escolas, né? Porque quando você cursa um curso de licenciatura, ele é um curso para formação de professores que podem lecionar do 6º ano do ensino fundamental até o ensino médio, 3º ano do ensino médio. Então, nesse curso a gente faz estágio para dar aula. Então, ainda falta terminar os estágios, TCC, as horas complementares eu já terminei todas e faltam ainda as matérias para concluir do 7º e do 8º semestre. E quando eu terminar essa faculdade, eu pensei em fazer mestrado depois e tudo, mas como eu tô lecionando inglês particular e tudo, eu tô com a ideia de fazer letras depois para continuar. Antes de selar a pele, eu vou só dar uma assentadinha aqui, que deu uma acumuladinha no corretivo e tudo, para eu poder passar o pó. Aí eu vou usar o mesmo pó que eu usei no começo, que é o solto da Playboy. E depois eu vou passar um compacto também. Então, se tudo der certo de acordo com o meu planejamento, ano que vem eu vou começar a cursar letras, português e inglês. E como eu já vou ter essa primeira graduação em licenciatura, vai ficar um pouco mais fácil de eu cursar. Porque o que acontece, né? Que comentando para vestibulandos, enfim, pessoas que querem saber. Não, né? Que não quer saber, não quer ver o vídeo, inferno. Porque como que funciona? Quando você já tem um curso de ensino superior e você vai fazer outro, dá para fazer um aproveitamento de estudos. Então, por exemplo, eu cursei 3 semestres de licenciatura em matemática, conforme eu comentei no outro vídeo. Se você não assistiu, assista. Então, como eu já tinha feito algumas matérias da carga pedagógica, né, da licenciatura, eu consegui eliminar algumas matérias desse curso de agora.
Então, o mesmo vai funcionar para fazer letras. Como eu já vou ter a parte de licenciatura concluída, eu só preciso fazer as coisas específicas. Então, fica bem mais fácil fazer outras faculdades depois que você já termina a primeira. Lógico que se for em áreas de acordo, né? Se eu for fazer uma coisa totalmente diferente, aí fica um pouquinho mais difícil. Mas ainda assim dá para aproveitar algumas coisas, tá? Então, essa é uma grande vantagem. Você não precisa necessariamente, porque às vezes na própria escola e pré-vestibular a gente é muito incentivado a assim, terminei a faculdade, tenho que fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, e não necessariamente. Você pode seguir essa carreira acadêmica, mas você também pode fazer outros cursos, você pode fazer apenas especializações, se for melhor para o seu trabalho. Então, assim, não adianta generalizar. Não adianta generalizar que, todo mundo tem que fazer graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Não. Cada caso é um caso e você tem que ver o que vai funcionar melhor para você, tá? Nunca se esqueça disso. Para finalizar a pele, eu vou continuar. Já usei o pó solto. Eu vou usar um pouquinho desse pó compacto para ajudar, que é o PC01 da Ruby Rose, tá? É só para ajudar, sei lá, que eu gosto de passar um pouquinho de pó compacto também. Então, resumão do bate-papo de hoje. Pesquisem muito, se conheçam muito. O carro está passando. Se conheçam muito para saber o que vai ser melhor para vocês e não desistam. Não se comparem com outras pessoas. Siga no seu próprio caminho. Reprovei uma matéria? Não tem problema. Continua. Você vai conseguir no seu tempo. Não é porque o curso é pré-estipulado para, por exemplo, 4 anos que você precisa fazer em 4 anos. Às vezes acontecem coisas na vida que fazem com que a gente demore mais, que tenha todas as diversidades. Mas seguir isso é o que vai fazer a gente mais forte, especial. E o importante é você se formar um profissional que saiba atuar na sua área, que tire proveito realmente desse curso, tá bom? Para finalizar o comentário agora sobre a preparação de pele, eu achei que, assim, ficou uma pele ok, só que o problema é que marcou muito textura, principalmente nessa parte aqui. Só que eu não sei se influenciou, porque eu tô com uma alergiazinha aqui já nessa área dos olhos, se isso influenciou a textura, ou se foi por causa de ter passado o pó antes. Não sei dizer ainda. Mas, olhando de longe, tá uma pele bonita. Assim, bem pesada, né? Não é nada leve também. Mas aqui a área dos olhos realmente me incomodou bastante a textura. Mas é o que temos para hoje e nos próximos vídeos eu sempre quero testar coisas diferentes com vocês. Então, deixem sugestões aqui do que vocês querem saber também. E, bom, é isso que eu tinha para comentar com vocês hoje. Qualquer dúvida pode deixar comentário. Deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para que apareçam as notificações dos próximos vídeos para vocês. E é isso, um beijão e até o próximo vídeo.